livro de Miqueias é como um eco poderoso que atravessa os séculos, denunciando a injustiça, confrontando a corrupção e chamando o povo de volta ao coração de Deus. Escrito por um profeta simples, mas cheio da autoridade do Altíssimo, Miqueias falou em um tempo de líderes corruptos, religião vazia e corações afastados. Ele não teve medo de expor a verdade, nem de anunciar o juízo que viria. Mas no meio de palavras duras surge uma promessa brilhante. Um rei virá, nascido em Belém, para governar com justiça e trazer paz sem fim. Miqueias nos lembra que Deus não busca apenas rituais. Ele quer corações sinceros, vidas que pratiquem a justiça, amem a misericórdia e andem humildemente com o Senhor. Prepare-se, tema a tema. Vamos descobrir como este pequeno livro revela verdades eternas sobre arrependimento, esperança e a chegada do Messias prometido. O livro de Miqueias não é apenas profecia antiga. É um chamado vivo para mudar hoje, antes que seja tarde. Miqueias, capítulos 1 e 2, versículos 1 ao 13. Ameaças contra Israel e Judá por causa de sua injustiça e rebelião. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, o morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu acerca de Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, escutai, ó terra, e tudo o que nela há, e seja testemunha contra vós o Senhor Deus, o Senhor desde o seu santo templo. Pois eis que o Senhor virá do seu lugar e descerá e pisará sobre os lugares altos da terra, e os montes se derreterão debaixo dele, e os vales se fenderão, como cera diante do fogo e como as águas que são derramadas em lugar íngreme. Tudo isto é por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos lugares de Judá? Eles não são Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um monte de pedras do campo e uma terra de plantar vinhas. Derramarei as pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. E todas as imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as pagas serão queimadas com fogo, e de todos os ídolos eu farei uma assolação, pois os ajuntou pelo preço de uma prostituta, e pelo preço de uma prostituta retornarão. Por isso, lamentarei e gemerei. Andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais, e pranto como de corujas. Pois a sua ferida é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis de forma alguma. Revolve-te no pó, na casa de Afra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. Pois a moradora de Marote esperou cuidadosamente pelo bem, mas o mal desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. Ó moradora de Laquis, amarra a carruagem aos animais ligeiros. Esse é o início do pecado para a filha de Sião. Pois as transgressões de Israel se acharam em ti. Por isso darás presentes a Moreset-Gat. As casas de Axibe se tornarão uma mentira para os reis de Israel. Ainda trarei um herdeiro a ti, ó moradora de Maressa. A glória de Israel virá até Adulão. Faze-te calvo e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calvície como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Ai daqueles que tramam iniquidade e maquinam o mal nas suas camas. Quando alvorece, eles o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os tomam de forma violenta. Cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim oprimem um homem e a sua casa, a um homem e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que contra esta família projeto um mal, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis de forma tão arrogante, pois este tempo será mau. Naquele dia levantará contra vós uma parábola. Lamentarão com pranto lastimoso, e dirão:
Estamos inteiramente arruinados. Ele mudou a porção do meu povo, como a retirou de mim. Tirou nossos campos e os dividiu. Portanto, não terás tu quem lance o cordel pela sorte na congregação do Senhor. Não profetizeis, dizem os que profetizam. Eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estes os seus feitos? As minhas palavras não fazem bem ao que anda retamente? Mesmo tarde meu povo se levanta como inimigo. Tirastes o manto com a roupa daqueles que passam seguros, como homens que voltam da guerra. As mulheres do meu povo vós lançastes fora de suas agradáveis casas. Dos seus filhos tirastes a minha glória para sempre. Levantai-vos e parti-vos, pois este não é o seu descanso, porque é poluído, deve destruí-lo com dolorosa destruição. Se um homem andando no espírito de falsidade mentir, dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Eu certamente ajuntarei, ó Jacó, todos vós. Certamente reunirei o remanescente de Israel. Eu os colocarei juntos, como as ovelhas de Bosra, como o rebanho no meio do seu pasto. Eles farão grande barulho por causa da multidão de homens. O rompedor subirá diante deles. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela. E o rei irá adiante deles, e o Senhor na cabeça deles. Miqueias, capítulo 3, versículos 1 ao 12. Ameaças contra os chefes e os falsos profetas. E disse eu, ouvi e peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós conhecer o julgamento? A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele. Lhes quebrais os ossos e os cortais em pedaços, como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então eles clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Ele esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que agiram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem o meu povo errar, que mordem com os seus dentes e clamam a paz, e contra quem não coloca nada em suas bocas preparam guerra. Portanto, noite virá sobre vós, para que não tenhais visão, e haverá trevas sobre vós, para que não adivinheis. E o sol descerá sobre os profetas, e o dia será escuro sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, pois não há resposta de Deus. Mas, verdadeiramente, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e poder, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouvi isto, eu peço, vós chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominam o julgamento e pervertem toda a equidade, que constroem Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes julgam por recompensa, seus sacerdotes ensinam por salário, e os profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor e dizem, não está o Senhor entre nós? Nenhum mal virá sobre nós. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de pedras, e o monte desta casa como os altos lugares da floresta. Miqueias, capítulos 4 e 5, versículos 1 ao 1. O anúncio da vocação dos gentios. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas e será exaltado acima das colinas. E pessoas afluirão em direção a ele. E muitas nações virão e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitas pessoas, e repreenderá nações poderosas distantes, e suas espadas se transformarão em arados, e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra.
Mas assentar-se-á cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todas as pessoas andarão, cada uma em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para sempre e sempre. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha afligido. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá até mesmo o primeiro domínio. O reino virá para a filha de Jerusalém. E agora, por que choras em voz alta? Não há rei em ti? O teu conselheiro pereceu? Apoderou-se de ti dores como a de uma mulher em trabalho de parto? Está em dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como uma mulher que está em trabalho de parto. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e irás até Babilônia. Ali serás salva. Ali o Senhor te remirá da mão de teus inimigos. Agora também muitas nações se reúnem contra ti, que dizem, seja profanada, e estejam os nossos olhos sobre Sião. Mas eles não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, pois as reuniu como feixes na eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, pois eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze os teus cascos. E tu despedaçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os teus bens ao Senhor de toda a terra. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Há um cerco contra nós. Ferirão ao juiz de Israel com uma vara no queixo. Miqueias, capítulo 5, versículos 2 ao 15. Predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Portanto, ele os entregará até o tempo em que tiver dado à luz aquela que está de parto. Então, o restante de seus irmãos retornará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E habitarão, porque agora será engrandecido até aos confins da terra. E este homem será a paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, então levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens, e consumirão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrode nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Assíria, quando vier à nossa terra, e quando pisar em nossas fronteiras. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitas pessoas, como o orvalho do Senhor, como chuva sobre a grama, que não espera pelo homem, nem aguarda pelos filhos dos homens. E o remanescente de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitas pessoas, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei as tuas carruagens, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás mais adivinhadores. Tuas imagens de escultura e as tuas estátuas também destruirei do meio de ti. E tu não mais adorarás o trabalho das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, assim eu destruirei as tuas cidades, e farei vingança com ira e furor sobre os pagãos por não ouvirem. Miqueias capítulos 6 e 7, versículos 1 ao 20.
a contenda do Senhor com o seu povo, as maldades de Israel. Deus não terá compaixão. Ouvi agora o que o Senhor diz. Levanta-te, contende perante os montes, e ouçam as colinas a tua voz. Ouvi, ó montes, a acusação do Senhor. E vós, forte fundamentos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó meu povo, o que fiz contigo? E com que te enfadei? Testifica contra mim, pois te trouxe da terra do Egito, e te remi da casa da servidão, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Ó meu povo, lembra-te agora do que Balaque, rei de Moabe, consultou, e o que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu, desde Sitim até Gilgal, para que tu conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei diante do Senhor, e me inclinarei diante do Deus Altíssimo. Deveria me apresentar diante dele com ofertas queimadas e novilhos de 1 ano? O Senhor se agradará de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, e o homem sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a designou? Ainda há na casa do ímpio tesouros da maldade e medida escassa, que é abominável. Devo considerá-los puro com balanças falsas, e com bolsa de pesos enganosos? Pois os homens ricos estão cheios de violência, e seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te farei enfermo, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Tomarás posse, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não colherás, pisarás a azeitona, mas não ungirás a ti com azeite, espremerão uvas, mas não beberão o vinho. Pois obedecem os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe, e andais em seus conselhos, para que eu te faça uma desolação, e de seus habitantes um assobio. Assim suportarão a reprovação do meu povo. Ai de mim! Pois sou como quem colhe frutos de verão. Como a colheita de uvas, não há cacho de uvas para comer, e nem figos temporãos que a minha alma deseja. O bom homem pereceu da terra, e não há um que seja justo entre os homens. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com uma rede. Eles fazem diligentemente o mal com ambas as mãos. Assim exige o príncipe, e o juiz pede por uma recompensa. E o grande homem fala sobre o seu desejo malicioso, e assim eles tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinho. O mais correto é mais afiado do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia dos teus vigias e visitação. Agora será a sua perplexidade. Não confiais no amigo, nem colocais confiança no vosso guia. Guarda as portas da tua boca, daquela que repousa no teu seio. Pois o filho desonra o pai, a filha se levanta contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos de um homem são os da sua própria casa. Por isso olharei para o Senhor e esperarei pelo Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não te alegres, ó inimiga minha, a respeito de mim. Quando eu cair, me levantarei. Quando me sentar em trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a indignação do Senhor, porque pequei contra ele, até ele pleitear a minha causa, e execute o meu julgamento. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Então ela, que é a minha inimiga, verá isso, e a vergonha a cobrirá, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como lama das ruas. No dia em que teus muros forem reedificados, naquele dia o decreto será afastado para longe. Naquele dia também ele virá a ti, desde a Assíria e das cidades fortificadas, e das fortalezas até ao rio,
e do mar até ao mar, e do monte até o monte. Mas a terra será desolada por causa daqueles que nela habitam, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias antigos. Como nos dias da tua saída da terra do Egito, eu lhe mostrarei coisas maravilhosas. As nações verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. Elas colocarão sua mão sobre sua boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes e sairão dos seus buracos como vermes da terra. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a verdade e a Abraão, a misericórdia que juraste a nossos pais desde os dias antigos,